E o Corinthians está cada vez mais próximo de confirmar o acordo da renovação do contrato do lateral esquerdo Matheus Bidu, um ano após deixar o Corinthians de forma complicada. O goleiro Carlos Miguel entrou em lista de dispensas de clube inglês. E o atacante Memphis, por incrível que pareça, tem números superiores em participações em gols do principal atacante do Corinthians, o Yuri Alberto. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o goleiro Carlos Miguel, que um ano após deixar o Corinthians de forma conturbada e complicada, está em uma lista de dispensas do Nottingham Forest, equipe que o tirou do timão na temporada passada. O Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, chegando trazendo esperanças de que poderia ser o substituto do goleiro Cássio. E em 2024 as coisas acabaram acontecendo para que ele se tornasse o titular. O Cássio já vivia um momento de insatisfação dentro do clube e decidiu trocar o Corinthians pelo Cruzeiro. O que aconteceu? O Carlos Miguel acabou assumindo a titularidade em um momento em que a maioria de nós corintianos gostaríamos que ele se tornasse titular e o Cássio fosse parar o banco de reservas. Como eu disse, o Cássio foi embora, ele se tornou titular, mas pouco tempo depois acabou aceitando uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra, e aí que a situação se complica. Porque o Carlos Miguel até o final de 2023, ele tinha uma cláusula para clubes de fora com valores na casa de 288 milhões de reais para tirá-lo do Corinthians. A partir do início de 2024, uma cláusula inacreditável acabou tornando esses valores de 288 milhões de reais para na casa de 23 milhões. O que aconteceu? O Nottingham Forest o convenceu, pagou o Corinthians e ele foi embora de forma complicada, inclusive pedindo até para não viajar para uma partida, sendo afastado, foi embora e claro, revoltando a maioria de nós corintianos que tanto pedimos para que ele se tornasse titular. Só que um ano depois de ir para a Inglaterra, onde ele chegou com status para ser titular, nada aconteceu, jogou apenas 3 partidas e hoje, pelas informações da mídia inglesa, ele entrou em uma lista de dispensas do Nottingham Forest, não será mais aproveitado, está fora dos planos. A intenção, claro, da equipe inglesa é tentar pelo menos recuperar o investimento feito pelo jogador ou de repente emprestá-lo. Ele tem contrato com o clube inglês até o final de 2028, mas hoje está fora dos planos da equipe. A minha opinião quanto a essa questão do Carlos Miguel é a seguinte. Bom, primeiramente, eu não estou aqui para de repente achar legal o que está acontecendo com ele ou de repente comemorar o insucesso do atleta. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu nem iria comentar sobre isso. Eu falei poucas vezes sobre tudo o que aconteceu com o Carlos Miguel. Eu particularmente fiquei muito chateado porque eu fui um dos que mais cobrei naquele período para que ele se tornasse o titular. Na realidade, o que eu tenho para falar para vocês sobre isso, primeiramente, eu só estou comentando aqui porque eu recebi muitas mensagens, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, vocês me perguntando, capitão, e aí, o que você acha? Olhem só, ele fez isso, agora está acontecendo isso. Volto a dizer, não torço, não comemoro o insucesso do atleta. Na verdade, o que eu quero falar para vocês? O Carlos Miguel perdeu uma das grandes oportunidades que a vida lhe ofereceu. Hoje era para ele estar escrevendo a sua história dentro do Corinthians, assim como o Hugo está escrevendo. Por que não? Potencial ele tem. Na época ele se tornou titular abraçado, que eu acredito que por 99% de nós corintianos. Então, a decisão que ele tomou acabou, no caso, ao meu ponto de vista, encerrando algo que hoje poderia, no caso, estar fazendo ele ter muito sucesso dentro do timão. O Corinthians perdeu muito com isso, decisões, no caso, que a gestão anterior aceitou, aceitando uma cláusula sair de 288 milhões para 23 milhões de reais. Eu nunca vi isso na minha vida. Então é isso.
ele substituiu um dos maiores ídolos da história do Corinthians, foi o Cássio, assumiu a titularidade. Era hoje, volto a dizer, para estar escrevendo seu nome na história do Timão, mas devido a essa escolha, que ao meu ponto de vista foi errada, ele acabou acontecendo tudo isso e hoje está na lista de dispensa. Não torço pelo insucesso dele, mas se hoje vocês perguntarem, capitão, você gostaria que ele voltasse para o Corinthians? Sinceramente, não. E agora vamos falar sobre os números impressionantes do Memphis, que por incrível que pareça, supera até os números do Yuri Alberto em participação em gols nessa temporada 2025. A situação para o Memphis dentro do Corinthians não está nada fácil nessa temporada 2025. Jogador que passou a ser muito criticado, principalmente pelos altos valores que ele recebe entre salários e benefícios. Faltou em treino, aconteceram várias coisas, discutindo com o Neto em redes sociais. Enfim, o Memphis, por nós corintianos, estava sendo cobrado principalmente por ele não estar marcando gol em clássicos. Ainda não havia marcado nenhum gol em clássicos, até claro, o último clássico da última quarta-feira contra o rival, que nós vencemos por 1-0, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e o Memphis marcou o gol decisivo, dando vantagem para nós para o jogo da volta. Foi o primeiro gol em clássico dele desde que chegou ao Corinthians contra o Palmeiras. E esse gol fez o Memphis chegar a 18 participação em gols nessa temporada 2025. É isso mesmo, são 8 gols marcados e 10 assistências. Esses números superam até o do nosso principal atacante, do Yuri Alberto, tem 14 participações, sendo 13 gols e uma assistência. Claro, vale destacar que o Yuri ficou 2 meses parado por lesão, só que o Memphis, o criticado Memphis, tem números superiores até o do Yuri Alberto. Então vamos torcer para que os números dele continuem aumentando e, claro, do Yuri também. A minha opinião quanto a esses números do Memphis é a seguinte: eu acho importante passar esses números, eu acho que nós temos que falar também dos aspectos positivos do jogador. Claro que as questões que envolvem os valores milionários que o Corinthians assume a pagar ao jogador, isso virou motivo de muitas discussões nas últimas semanas, mas é o que eu sempre falo a vocês, eu sempre gosto de levar a questão para a positividade. A questão dos vencimentos, eu já falei, para mim o Corinthians tinha que, no caso, procurar mais parcerias para ajudar a pagar o jogador. Eu acredito que isso seria possível, principalmente fora do país. O gol que ele marcou no Clássico foi, no caso, inclusive destaque na mídia do seu país, na Holanda. Então, por que não tentar fazer alguma coisa envolvendo o nome do atleta, que sabemos que ele tem um peso fora de seu país. Mas, enfim, na questão de ser decisivo, tudo bem que ele ainda não havia marcado gol em clássicos, foi o primeiro esse contra o Palmeiras, mas ele já havia participado de gols importantes na final do Campeonato Paulista mesmo, no gol do título, que foi marcado na casa do rival, gol do Yuri Alberto, o Memphis, que deu assistência de uma forma muito inteligente. Então eu acho importante também trazer os aspectos positivos do jogador. Vocês sabem, quem me acompanha sabe, eu acredito no Memphis, torço por ele, torço para que esses números continuem melhorando, e claro, não somente dele, do Yuri, do Garro e de todos os jogadores que fazem parte desse elenco hoje, porque quanto melhor forem os números deles, absolutamente que quem ganha é o nosso Corinthians. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a renovação do lateral esquerdo, Matheus Bidu, que está cada vez mais próxima de ser confirmada pelo Corinthians. O Bidu chegou ao Corinthians ainda em 2022, o jogador acabou vivendo altos e baixos dentro do timão, inclusive iniciando 2024 fora dos planos do treinador Mano Menezes. Depois o Mano Menezes saiu, veio o Antônio Oliveira, ele passou a ter algumas oportunidades, mas foi com o Ramon Dias no ano passado que o Bidu passou a ter mais oportunidades e acabou, no caso, evoluindo. O Bidu iniciou 2025 em baixa de novo, tanto é que o Corinthians contratou um lateral esquerdo, o Angileri, que foi muito bem ali na reta final do Campeonato Paulista, tornou titular absoluto, mas o Bidu foi recuperando seus espaços, ainda com o Ramon lutando pela titularidade, e com o Dorival Júnior, o Bidu hoje é o titular da posição. Só que tem detalhe, o Bidu tem contrato até o final dessa temporada 2025, inclusive ele já poderia assinar um pré-contrato para ir embora de graça para outro clube no início do ano que vem. O Dorival
como eu disse, escolhe o Bidu. E o Dorival quer que o Bidu renove esse contrato. Alguns dias atrás eu informei a vocês que um acerto estava próximo e temos novas informações, mais avanços em relação a isso. Segundo informações do UOL, agora só falta a assinatura do contrato. Um empecilho para, no caso, essa renovação ser confirmada era o tempo de contrato. Inclusive eu já informei a vocês, pelo que se fala, entre 2 a 3 anos, mas ainda não temos certeza de nada. Mas pelas novas informações, isso já está superado e nos próximos dias o Corinthians deverá confirmar de forma oficial o acordo da renovação do contrato do lateral esquerdo Matheus Bidu, com participação importante do Dorival, que quer a permanência do jogador. A minha opinião quanto à possibilidade do Corinthians confirmar a renovação do contrato do Bidu nos próximos dias é a seguinte: bom, os avanços estão acontecendo, pelas novas informações já está tudo resolvido, só falta assinatura. Claro, não podemos também tratar o só falta como ser algo muito simples, é a assinatura que vai confirmar, mas eu acredito que o Bidu deverá ficar no Corinthians e sinceramente torço pela permanência dele. Para mim, a chegada do Angileri acabou sendo um combustível para o Bidu ter tido essa evolução. Um jogador ofensivamente importante, tem 3 gols nessa temporada, também assistências. Ao meu ponto de vista, o Bidu ainda precisa melhorar alguns detalhes no aspecto defensivo, mas eu gosto do futebol do Bidu, gosto da maneira com que ele joga. Como eu disse, ele é muito importante ofensivamente falando, está buscando as suas melhoras na parte defensiva e eu particularmente fico satisfeito com esses avanços. Claro, volto a falar, com participação importantíssima do Dorival. O Dorival pede a permanência do Bidu e o Corinthians está trabalhando para que isso seja, no caso, resolvido o quanto antes possível. Por quê? Porque o atleta pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça no final do ano, e claro que isso não pode acontecer. Mas eu acredito que realmente nos próximos dias isso deverá ser resolvido. O Bidu é o titular no momento, é o lateral que, no caso, é o preferido do Dorival. Eu acredito que nos próximos dias isso já deverá ser confirmado de forma oficial. Claro, temos que sempre esperar a confirmação oficial do Corinthians antes de qualquer coisa. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo, por exemplo. O que vocês acham de tudo isso que está acontecendo com o goleiro Carlos Miguel? E quanto aos números do Memphis, superiores ao do Yuri Alberto? E sobre o Bidu? Corinthians próximo de confirmar o acordo da renovação do contrato dele. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis, um abraço e vai, Corinthians!